Olha só, estou todo empulcerado. Sim, Gravou isso, tá? muito bem. Pode ir. Bem-vindos ao canal do Trouxa. Hoje a gente vai falar de um tema que às vezes dá uma treta. Ser bom é trouxice, você ser uma pessoa boa é você ser trouxa. E antes da gente se aprofundar no que é ser bom, a gente vai ter que fazer uma separação que eu comentei no vídeo de 2 semanas atrás sobre relativismo, né? E a gente vai ter que fazer aquela separação do ontológico e do epistêmico. Lembra, gente? Ontológico ou ontologia é quando a gente estuda a existência das coisas por elas mesmas. E o epistêmico é a maneira que a gente obtém o conhecimento. E aí, daí a gente deriva aquele conceito de objetivo, quando o foco está no objeto, e de subjetivo, quando a gente depende de sujeitos. Então, quando a gente fala ser bom ou ser mal, ontologicamente falando, esses conceitos são subjetivos, porque ele vai depender de um sujeito que vai interpretar a realidade e vai considerar algo bom ou mal. Então, ontologicamente falando, o conceito de algo bom ou mal é sempre subjetivo. Epistemologicamente, a gente consegue conhecer objetivamente esses conceitos, mas eles são ontologicamente, a essência deles é sempre subjetiva. Então, outra separação importante que a gente tem que fazer quando a gente vai discutir isso é entre moral e ética. Então, defina os termos antes de começar a discutir isso com alguém. E só para vocês entenderem, né? Quando a gente vai falar de algo ser bom ou ruim, vai depender um pouco da cultura da pessoa, vai depender um pouco da visão de mundo da pessoa, da religião dela, né? Da criação que ela teve, do contexto histórico que ela está inserida. E quando a gente vai falar de ética, para mim, ética é lei, ações permitidas e ações proibidas. Então, só para vocês entenderem, quando eu falar de ética, eu estou falando de um conceito objetivo. Eu estou falando de uma lei que a gente cria para solucionar conflitos, tá? Simples assim. Então, a função da lei da ética é resolução de conflitos. E quando eu falo de moral, eu estou falando de conceitos subjetivos que vai ser diferente de sujeito para sujeito. Então, um exemplo bem simples. Para uma pessoa extremamente religiosa, talvez seja mal, seja uma coisa má, você ter relações sexuais antes do casamento. Isso não significa que ontologicamente ter relações antes do casamento seja algo mal. Depende da visão de mundo daquela pessoa. Se a pessoa não for religiosa, para ela ter relações dentro ou fora do casamento não vai ter diferença alguma, tá? Então vamos tentar estabelecer aqui o seguinte: quando eu estiver falando de bom ou mal, eu não estou falando de algo que todos sejam obrigados a seguir, que se você for uma pessoa má, você vai se tornar um criminoso. Aí a gente já está falando de ética. Então, só para vocês entenderem um conceito bem simples, você deve ser livre para você fazer o que você quiser, tá? Ah, mas por que você está falando isso? De onde você chegou a essa conclusão? Cheguei nessa conclusão usando axiomas, argumentos a priorísticos e deduções lógicas, entendeu? A única restrição, pensando numa ética, numa lei para a gente viver com outras pessoas, se você vive sozinho numa ilha isolado, aí você não tem que se preocupar com ética nem com moral. Eu estou falando em viver em sociedade. Logicamente falando, você deve ser livre para fazer o que você quiser, menos iniciar agressão contra inocentes, tá? Agora, quando eu estiver falando de moral ou de ética, você não tem nenhuma obrigação moral, ao meu ver, de ser uma pessoa boa. Você pode ser uma pessoa má desde que você não inicie agressões contra inocentes. Então vou dar um exemplo. Vamos supor que você considere ser bom ajudar o próximo. Então, para você ser uma pessoa boa, é uma pessoa que ajuda muito o próximo, desconhecidos, tá? Então, imagina que alguém se recusa a ajudar o próximo, fala: eu quero que a humanidade se foda, eu não ligo para a vida de ninguém, só ligo para minha vida, ou nem para minha vida eu ligo. Eu acho que é uma pessoa, imagina um niilista assim extremo. Essa pessoa vê alguém passando necessidade, por exemplo, sei lá, vê uma pessoa tendo algum problema,
ela não deve ser obrigada a ajudar o próximo. Você pode considerar essa pessoa uma pessoa maligna, malvada, um lixo humano, você pode considerar. Mas essa pessoa, logicamente falando, não se tornou um criminoso. Não existe crime sem vítima. Então, assim, tem várias coisas que a gente faz no automático hoje, tá? A gente vai falar muito disso nessa série de vídeos que a gente vai soltar esse mês. Tem muita coisa que a gente faz no automático hoje porque as pessoas não separam esse conceito de moral, que é algo individual, do conceito de ética, que é uma lei. Existem leis que a gente tem hoje que são completamente distorcidas porque elas são mais baseadas numa visão de mundo moral do que numa regra logicamente sólida para a resolução de conflitos. Isso aqui é um exemplo muito simples: obrigar as pessoas a pagar impostos, por exemplo. Isso é uma confusão entre moral e ética. Sempre a gente vai ter um vídeo só sobre imposto, mas é só uma pincelada aqui. Sempre que as pessoas vão defender imposto, elas falam: é o preço que você paga para viver em sociedade. Já está errado. O fato de você nascer numa sociedade, num contexto histórico, não significa que você deva ser obrigado a participar de regras que foram estabelecidas antes de você existir. Você não concordou com aquela merda. Você deve pagar impostos porque senão como que a gente vai oferecer serviços de graça, né? Tá roubando o seu dinheiro e é de graça. Olha a contradição. Então é uma confusão entre moral e lógica. É uma coisa bonita, ao seu ver, é uma coisa bela, boa, que pessoas passem fome, pessoas passem necessidade, pessoas tenham onde morar. É óbvio que isso é horrível, tá? Pelo menos pra mim é. Talvez pra você não dê valor pra vida humana. Você fala, que se foda, morrer mais um, morrer mais dois, não faz diferença nenhuma na minha vida. Tudo bem, eu vou te achar uma pessoa extremamente fria e sem nenhuma empatia, mas eu não acho que você seja um criminoso por isso. Essa é a distinção que a gente tem que fazer. E para pensar nisso, caralho. A gente tá vivendo sobre algumas regras e leis falsas que impõem uma moralidade em cima de toda a sociedade. Isso é errado. Você deve ser livre para ter a sua moral, para você considerar o bom e mal de acordo com a sua visão subjetiva, pessoal, arbitrária de mundo. A ética já não tem nada a ver, a gente está falando de uma lei objetiva, então ela não pode ser relativista, porque a gente está falando de resolução de conflitos, ela deve ser válida para todas as pessoas, ela deve ter um caráter atemporal, ou seja, em qualquer momento que a gente aplique aquilo, ela seja válida. E ela deve ser universalizável. O que quer dizer isso? Aplicável a todas as pessoas. Tá? Uma vez que a gente fez essa distinção, reflita sobre isso, a gente vai ter mais vídeos falando desse assunto. Agora vamos voltar lá, falar sobre ser bom. Então, eu vou falar de uns conceitos mais gerais aqui, caralho, enroscou, mano. Alguns conceitos mais gerais sobre ser bom. Então as pessoas consideram você ser bom, você ser uma pessoa gentil, você ser uma pessoa agradável, você ajudar o próximo. Elas consideram ser bom uma pessoa que normalmente seja sincera, seja honesta. São alguns valores que a gente tem, né, que acabam sendo comuns, né? Então talvez isso tenha a ver com a preservação da nossa espécie. Então, porque, por exemplo, uma pessoa que agride outras, a gente meio que é quase automático, a gente acha uma pessoa que é muito violenta que ela seja uma pessoa má. Porque a gente tem essa ideia, eu estou desconsiderando a existência de um Deus ou deuses, tá? Porque se a gente considerar um Deus ou vários, aí a moral ainda seria subjetiva, porque esse Deus seria um sujeito, né? Mas seria mais simples, né? Porque seria o bom ou o mal ia depender da visão arbitrária desse Deus. Estou desconsiderando a existência de deuses, tá? Então esses conceitos, ao meu ver, eles têm a ver com a preservação da nossa espécie, porque, por exemplo, canibalismo é tabu, incesto é tabu, estupro é tabu, assassinato é tabu. São coisas que a gente tem meio que um freio já dentro da gente para justamente potencializar a existência da nossa espécie, não a extinção da nossa espécie. Agora, pensando nesses critérios que eu falei, você acha que você é trouxa porque você é bom? Primeiro, você tem que ser bom ou mal porque isso te faz bem.
Você não deve ser bom ou mal simplesmente porque a sociedade fala que isso é bom ou mal, porque é uma modinha que isso seja bom ou mal. Reflita nas coisas que fazem você se sentir feliz, que fazem você sentir aquele ânimo de estar vivo, de respirar. Aí você fala, nossa, eu me sinto muito bem quando eu ajudo o próximo. Aí ajuda o próximo pra caralho então, mano, se isso tá te fazendo bem. Nossa, eu me sinto muito bem quando eu elogio as pessoas ao meu redor. Aliás, que barba linda, cara. Agradecido. Então, aí você faz isso, faça isso, se te faz sentir bem, né? E lembre, não inicie agressão contra inocentes. Separe a moral da ética, não seja um arrombado de merda que inicie agressão contra inocentes e haja de maneira que você sinta orgulho das suas ações, que você sinta bem por ser quem você é e você não tenha dúvida naquilo, nossa, será que eu faço tal coisa? Será que eu vou para tal lugar? Simplesmente porque a sociedade espera que você faça isso. Seja íntegro e sincero com você mesmo. Se você faz as coisas porque você acha que são boas, que você se sente bem, então você não é trouxa, você é uma pessoa que está sendo extremamente racional. Você está vivendo de uma maneira que potencializa a sua existência. Tá? Você está sendo trouxa se você for bom simplesmente porque alguém disse que tal coisa era boa, você nem questionou isso e você está reproduzindo esse comportamento no automático. Então, ser bom não é ser trouxa. Ser bom no automático, aí você está sendo trouxa. Por hoje é só. Gostou do vídeo? Entra aqui na descrição, você tem o link do PayPal, Patreon e Apoia-se. Eu preciso da sua ajuda, velho. Se eu depender do YouTube, eu tô fudido, mano. Então, ó, comenta aí no vídeo o que você achou, ativa o sininho para receber a notificação. A gente tem uma página no Facebook também, pode me mandar mensagem ali. Tem a minha página pessoal também, pode me mandar mensagem, às vezes eu demoro para responder, mas enfim, manda lá, velho, e curta o canal do Trouxa, apoia o canal do Trouxa. Semana que vem tem vídeo, hein? Falou!